Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com Inês Jalu, que é professora da Universidade Federal do Acre, psicóloga e está coordenando pela UFAC um programa de combate à exploração sexual infantil com apoio da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Boa noite, professora. Boa noite, Vássia. Professora, no começo desse ano, pesquisadores da Universidade de Brasília, UNB, divulgaram o resultado de uma pesquisa que mostra a existência da exploração sexual infantil, né, de crianças e adolescentes em 900 cidades brasileiras, né? O campeão seria a região do Nordeste, né? E o Norte estaria com 11% dos casos. Na sua opinião, qual é o maior desafio que os estados hoje enfrentam para combater esse problema? Veja, talvez o maior desafio seja exatamente esse, combater, né? Para você chegar a combater, você tem que montar algumas estratégias, e essas estratégias elas estão baseadas particularmente na colaboração da sociedade. Através de que mecanismos? Principalmente através das denúncias que são feitas às instituições responsáveis, né, pelas ações, e essas denúncias se transformarão num período de tempo relativamente curto, em ações efetivas de combate e enfrentamento. Agora, para você chegar ao nível da denúncia, tem que se fazer um trabalho de conscientização e sensibilização da sociedade como um todo, para surgirem esses processos ou essas denúncias. Porque enquanto a sociedade não acordar para essa problemática, as coisas vão continuar escondidas, camufladas. Quer dizer, o papel da sociedade, então, no caso, é fundamental. É muito importante. É um papel, assim, de primeira linha, vamos dizer assim. Onde é que entra, nesse caso, professor, o papel dos pais? A família, né, de maneira geral. Então, a família seria o primeiro elemento a ser trabalhado no sentido de esclarecer os cuidados que se deve ter com as crianças e com os adolescentes. Apesar de que a gente acha, né, muitas vezes, que os pais sabem como cuidar dos filhos, o que é bom e o que não é bom para os filhos, muitas vezes esses pais agem até por ignorância mesmo, né? Nós temos ideia, né, através dos trabalhos que nós temos feito pelo programa de ação, que muitas vezes os pais usam as crianças como uma forma até de sobreviver, né? Então, essas crianças, esses adolescentes que estão envolvidos com essa problemática, muitas vezes representam uma fonte de renda para a própria família. E nesse caso, como é que se faz? Onde é que o governo pode entrar nisso, né? Onde é que o poder público entra nisso? Existem algumas portas, vamos dizer assim, né? A primeira das portas talvez seja justamente os programas de ação social que o governo desenvolve, tanto o governo municipal, quanto estadual, quanto federal. Esses programas de ação, qual seria o objetivo maior deles? Tentar garantir que essas famílias tivessem uma condição de sobrevivência, de subsistência, na verdade, melhor, para que não precisasse estar lançando mão dessas práticas que são condenáveis, né? Em segundo lugar, nós teríamos as escolas, né, como também uma grande parceira, no sentido de conscientizar os professores e conscientizar as próprias crianças e os adolescentes de que aquele não é o lugar em que eles deveriam estar, né? Mostrar para essas crianças e mostrar para as próprias famílias também quais são as alternativas que existem no sentido de buscar uma vida melhor. Tá? No caso, por exemplo, professora, as pesquisas que a gente vê sendo publicadas, que tratam desse assunto, né, a maior parte, para não dizer todas, né, indicam exatamente isso que a senhora está colocando, né, que esses casos de exploração sexual infantil, eles ocorrem na faixa de famílias com extrema pobreza ou em situação de risco muito grande, né? No entanto, a gente sabe que existem casos dentro desse leque de pessoas, né, em que os pais não são os responsáveis por colocar os filhos, mas são outros fatores, como, por exemplo, a violência dentro de casa, que acaba expulsando a criança para a rua. Existem mecanismos hoje no país que estejam avaliando esse tipo de situações, né, que empurra a criança para a rua e que acabam levando à exploração sexual. Quais são os meios que a gente tem hoje no país para estar lidando com esses assuntos que são tão delicados? Veja, como você já colocou, né, é um assunto muito delicado, porque você está lidando com dois elementos
De um lado você tem a criança ou o adolescente e de outro lado você tem a família, né? Então, é muito comum, às vezes, você ver na própria mídia vamos dizer assim, a responsabilização só da família. Então, as crianças estão na rua porque os pais não trabalham, porque os pais não procuram, né, uma condição melhor, porque, às vezes, até a gente ouve ou vê na mídia impressa expressões até agressivas em relação aos pais, mas são situações que são resultados de todo um contexto social, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a família, pelo menos eu acredito nisso, não faria aquela ação se ela tivesse uma outra alternativa, né? Se tivesse onde buscar recursos para se manter, para manter os filhos, né? Em termos de Brasil, existem já alguns programas que estão tentando, através da criança, buscar melhorar essa dinâmica familiar, vamos dizer assim. Um dos programas que eu acho assim, que é muito importante, que a maioria das pessoas deve conhecer, é o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E qual é o objetivo maior do PET? Tirar a criança da rua, fazer com que ela tenha uma vida escolar digna, né? E que essa ajuda extra, né, que eles recebem também possa, de uma maneira direta ou indireta, beneficiar a família. Né? Porque através dessas atividades que as crianças executam no PET, elas também descobrem outros caminhos, não só aquela coisa, né, vou fazer igual meu pai, igual a minha mãe, né, igual as profissões que eles executam. Agora, em termos de mecanismos, né, que existem, que estão sendo trabalhados, existe uma preocupação muito grande, não só em relação à criança, mas também dar esse suporte para essa família. Então, você tem grupos que trabalham com os conceitos, né, o que significa pai, mãe, respeito, direitos. Existe, quer dizer, está sendo feito, apesar de que é um trabalho que ainda não está visível, mas já existem alguns tipos de trabalho nessa direção, né, de tornar a família mais consciente da sua função, do seu papel, e a partir do momento que ela se torna consciente do seu papel, ela também busca os seus direitos. Ela começa vamos dizer assim, a provocar o poder público para que lhe dê o retorno. Né? Talvez seja essa alternativa que a gente vai encontrar para tentar, não sei se resolver de imediato, mas pelo menos minimizar a situação. No caso de crianças que já sofrem, né, que estão dentro dessa rede, desse mercado, desse comércio, né, que é a exploração sexual infantil de crianças e adolescentes, como é que fica? Aí eu estou lhe perguntando a sua opinião como psicólogo, inclusive. Como é que fica? Como é que se tira uma criança dessa, né, e ressocializa ela, né, e devolve a ela? É possível devolver, por exemplo, a infância para essa criança? É uma situação difícil, uma pergunta muito complexa essa que você me faz. Mas existem... ontem a gente estava participando de uma atividade lá na universidade e eu ouvi a fala de uma psicóloga falando o seguinte, que a marca, né, a marca que fica na criança é uma marca para toda a vida. Porque é uma marca na alma, né, no seu espírito, na sua mente, na sua consciência. Apesar de que a marca física pode desaparecer, a marca psicológica ela permanece. Agora, o que você pode fazer enquanto profissional de atendimento, enquanto psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, as pessoas que trabalham, o professor, pessoas que trabalham com essas crianças que já são vítimas. O que você pode tentar fazer é minimizar esse efeito. Né? Através do quê? Principalmente através de uma elevação de autoestima. Porque nas pesquisas que foram feitas já em nível de Brasil, tem-se observado que a autoestima de crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual é baixíssima. Então, ao invés de elas se considerarem como vítimas, elas são consideradas, elas desenvolvem um sentimento de culpa. Então, se estabelece uma relação onde ela se considera culpada ou responsável por aquela situação que ela está vivendo. E isso aí é uma coisa, assim, terrível. Né? Porque para você recuperar, ou para você fazer com que essa criança ou esse adolescente perceba que, na verdade, ela está sendo usada, é um caminho longo. Né? Então, nesse aspecto, o trabalho dos atendimentos psicológicos e de assistência social são fundamentais. Né? São trabalhos que têm que ser feitos assim, com muita seriedade. Nós temos aqui o trabalho do programa Sentinela, que o pessoal está assim, com muito gás, entendeu?
faz um acompanhamento, porque não faz o acompanhamento só da criança, ou só do adolescente, faz o acompanhamento da família também. Da família, né? Professora, a senhora usou agora há pouco a expressão vítima, né? Criança como vítima. E aí onde tem vítima, tem também um agressor. Exatamente. Né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, no Brasil é comum, né, a gente ver isso até com uma certa frequência, né? A imprensa divulgar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Onde se descobre que por trás desse abuso, né, desse crime, estão pessoas que na sociedade deveriam estar exercendo exatamente o papel de defensores. Defensores, né? exatamente. E acaba sendo o agressor. Né? Dizer, são professores, são juízes, é a polícia, e às vezes até os pais mesmo, como a senhora mesmo tinha colocado. Né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu considero uma inversão de valores. Né? Porque, como você já falou, né? Pessoas que deveriam estar cuidando e protegendo essa criança e esse adolescente se transformam, na verdade, nos agressores. Né? O que acontece? Por que acontece isso? Né? São vários fatores, não vou te dizer porque não existe essa identificação única. Né? O que nós observamos em leituras, em estudos que já foram feitos também, é que é quase como se aconteceu uma banalização dessa situação. Então, se, por exemplo, vamos recuar no tempo, se há 50 anos atrás você se divulgava uma notícia de abuso sexual, né, envolvendo um pai ou uma autoridade, então era um escândalo. Né, uma coisa assim que chocava realmente a comunidade, né, a sociedade. Hoje em dia, isso se tornou banal. Você vê na mídia, em toda hora, toda semana está surgindo casos. Estão surgindo casos e casos gravíssimos e as pessoas ficam sem saber o que vai acontecer com aquele indivíduo que está sendo citado como provável agressor. Não é? Então, quer dizer, tem um lado bom isso. Significa o quê? Que as pessoas estão ficando mais conscientes e estão denunciando. Né? Porque a partir da denúncia você pode investigar o caso e chegar a uma responsabilização. Agora, o que está acontecendo em termos de banalização é que não é bom. Porque está ficando o quê? Está ficando comum. Então, a partir da banalização, você deixa de se surpreender, deixa de se indignar. Parece que é mais fácil aceitar, né? Ocorre uma aceitação, entre aspas, vamos dizer assim. Né? Então, eu entendo que as autoridades deveriam também focar esse ponto. Né, apesar de estar havendo essa quantidade muito grande de denúncias, que isso não se transforme num processo comum, numa coisa banal que você todo dia abre o jornal ou liga a televisão e vê uma notícia sobre abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Que isso continue a nos indignar, que continue a nos provocar dor, tristeza e que isso leve a uma ação concreta. Professora, a senhora está falando dessa questão respondendo essa pergunta, a senhora colocou duas questões. Uma é do próprio poder, né, das autoridades, né? E aí tocou na importância dos jornais, da mídia. Né? Eu queria saber da senhora qual é o papel da mídia nessa situação, né? Onde é que ela ajuda, onde é que ela atrapalha. Só que daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Bom, a gente volta já já. Ideias da Aldeia está de volta hoje conversando com a professora Inês Jalu, que está coordenando na Universidade Federal do Acre, com apoio da Organização Internacional do Trabalho, OIT, um programa de combate à exploração sexual infantil. Professora, a gente estava falando no bloco anterior, né, da banalização dos casos de exploração sexual infantil, né? E a senhora, inclusive, usou o termo de que abre o jornal e vê todo dia, enfim. E aí eu fico me perguntando, né, num momento como esse, num assunto tão sério, né, e tão perverso como esse, né, onde é que entra a mídia, né? Onde é que ela atrapalha e quando que ela ajuda? Veja, nós consideramos, né,
pela universidade, pelo programa também, que a mídia tem um papel fundamental, que ela também é uma porta de entrada nos processos das denúncias. Como é que ela pode nos ajudar? Quando eu falo nós, as pessoas, a rede de proteção, de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Exatamente no sentido da publicação das notícias, das denúncias. Agora, tem que ter um certo cuidado, porque a partir do estabelecimento do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, existem normas e regras no sentido de preservar a imagem das crianças e adolescentes envolvidas com essa problemática, né? Então, por exemplo, tem alguns cuidados que a mídia deve tomar. Não expor a criança, a imagem da criança, principalmente se ela está numa situação de risco ou de vulnerabilidade, né? Então, preservar essa imagem. Se puder dar a notícia sem mostrar a imagem, melhor ainda, né? Ou se tiver que mostrar a imagem, fazer isso com um certo cuidado, né? E em termos de, você perguntou, né, de que forma ela ajuda e de que forma ela atrapalha. Isso. O atrapalho, eu acho que para nós aqui, no caso da nossa cidade, está melhorando muito, né, em termos de a forma como têm sido feitas as notícias, a forma como nós observamos os textos mesmo das matérias, né, não colocando situações ou expondo a criança através de palavras, através do constrangimento, né, não colocando, não fazendo esse tipo de associação da criança que está sendo, de uma certa maneira, já vitimizada, né? Porque não deixa de ser uma vitimização, tá? E a gente conta com a mídia como um grande parceiro, porque através da sensibilização e através das denúncias que eles publicam, eles também estão trabalhando como formadores de opinião. Mostram para a sociedade que aquilo é errado, né? E que a sociedade também tem que se engajar nesse processo de combate, de enfrentamento a esse problema. Professora, já existe números em relação a esse problema aqui no Acre? Existe algum levantamento? Esse programa, por exemplo, que está sendo feito na UFAC, né, já conseguiu levantar dados em relação a essa situação aqui no estado? Veja, quando nós começamos a executar o programa, né, que na verdade é um programa de enfrentamento e de fortalecimento institucional em relação à temática da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, a previsão de uma das grandes ações do programa era a realização de uma pesquisa de diagnóstico rápido. O que significa essa pesquisa? É uma pesquisa que não é só de dados quantitativos, mas de dados qualitativos também, né? Então, vai ser nós estamos em fase de conclusão dessa pesquisa. Esses dados vão ser enviados para Brasília, porque não é só a UFAC que está fazendo um trabalho nesse sentido. Nós temos, junto conosco, mais 6 municípios, onde as pesquisas estão sendo feitas pelas universidades. Não são sempre universidades que estão trabalhando com essa temática junto com a OIT. 6 municípios acreanos? Não, municípios no Brasil. Certo. Então, nós temos Rio Branco, Pacaraima, em Roraima, Manaus, no Amazonas, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte e faltou Feira de Santana, né, na Bahia. Então, e Rio Branco, né, completam os 7. São Paulo estava com problema, mas agora conseguiram resolver a situação e eles estão também trabalhando com essa temática. Dados específicos nós ainda não temos, porque nós dependemos do término da pesquisa, da análise dos dados para poder divulgar um relatório. Tá? Então, a partir do momento que nós tivermos essa pesquisa concluída e esses dados analisados, nós iremos divulgar a situação no município de Rio Branco. Até agora, independente de vocês não terem fechado os dados, né? Mas pelos questionários, pelas entrevistas que foram feitas com famílias, provavelmente com as próprias crianças, não sei, dá para ter uma noção de como é que esse problema está se alastrando ou não aqui no estado? Ou em Rio Branco, né? Porque a senhora disse que a pesquisa estamos trabalhando só com Rio Branco. Na verdade, Rio Branco foi escolhido, uma escolha que não é muito agradável, como um dos municípios piloto, em função de ser uma área de fronteira, próximo de fronteira, e também foi descoberta uma rota de tráfego que passa por aqui, né? Pelas nossas estradas. Então, a partir daí, dessa identificação, o governo federal elaborou um programa chamado Programa Integrado de Ações Referenciais
de combate à violência sexual infanto-juvenil, que é um programa nacional. A sigla do programa é PAIR. Então, esse programa está atuando em 7 municípios, que são esses 7 pilotos, e vai se estender para esses 923 que você citou no começo da entrevista. Então, a intenção do governo federal é abranger essas cidades onde foram detectados altos índices de exploração, de tráfico, de violência contra criança e adolescente, né? Em termos de Rio Branco, antes de nós elaborarmos a pesquisa, nós fizemos um levantamento, vamos dizer assim, uma observação, né? Nós colocamos nossos bolsistas para observar alguns bairros da cidade, pontos estratégicos, e realmente a situação que eles detectaram e passaram para nós através de relatórios é preocupante. Então, você vê um grande número de crianças e adolescentes que estão mesmo na rua. Não é os meninos que ficam ali na praça da PM, não, em vários lugares da cidade, né, envolvidos com essa temática. Ou são explorados sexualmente, ou são abusados, ou são envolvidos em tráfico de droga. Então, tem uma ligação muito grande entre essas 3 coisas, né? Os questionários da pesquisa foram aplicados para as vítimas, ou seja, crianças e adolescentes que você identifica como sendo objeto daquela ação, né? Nós aplicamos também para profissionais de atendimento, psicólogos, assistentes sociais, médicos, PMs, enfermeiros, professores, e também para profissionais da comunidade, que não atuam diretamente com as crianças e o adolescente, mas que podem nos trazer outras informações. Então, esses 3 questionários, eles vão nos dar um panorama, eu não digo do município de Rio Branco inteiro, porque a gente não tinha perna para fazer no município inteiro, mas de vários bairros da capital. Feito quer dizer, concluído esse relatório, né, essa pesquisa, né, existe dentro dessa parceria com a Organização Internacional do Trabalho alguma ação que esteja prevendo ações de combate, quer dizer, algum recurso, alguma coisa nesse sentido? Ou é só um mapeamento por enquanto? Tem as consequências, vamos dizer assim, né? Uma das consequências, que não é bem uma consequência, mas que está sendo quase que concomitante, é uma capacitação de profissionais das várias áreas em relação à temática. Ou seja, acordar as pessoas para o que está acontecendo, né? Nós já fizemos um trabalho com policiais militares, policiais rodoviários federais, alguns policiais civis, com professores, com assistentes sociais, tá? No total, nós conseguimos capacitar 300 pessoas, 300 profissionais de várias áreas. Além dessa capacitação, nós temos uma outra ação, que aí sim é consequência da pesquisa, que vai ser uma interação com os poderes constituídos, estadual e municipal, no sentido de buscar integrar as famílias dessas crianças identificadas como vítimas em programas de geração de renda. A senhora acredita que isso dê certo, professora? Porque, por exemplo, nessa pesquisa feita pelos professores da UNB, se eu não me engano, na região Nordeste, né, o que foi detectado um número maior, né, de exploração sexual infanto-juvenil, 96% dos municípios do Nordeste tinham programas como, por exemplo, Bolsa Família, sim, o PET, enfim. Né? Então, como é que a gente fica com um dado desse, né? Né? Quer dizer, que você tem um dado estatístico que está mostrando que não é bem assim a situação. Isso. Aí que eu vejo a importância de você tornar a sociedade consciente disso. Se você começar a trabalhar com uma família, né, com a família de uma das pessoas, das vítimas, por exemplo, e mostrar para ela que aquela ação, aquela situação em que o filho ou a filha está envolvida vai trazer sérios complicadores de saúde, psicológicos, sociais, de desenvolvimento físico mesmo para aquele indivíduo, né, para aquele sujeito, para aquela pessoa, e você tornar isso trazer isso de uma maneira bem simples e bem clara, eu acredito que vai ter um resultado. Agora, não sei se nesses municípios onde está sendo feito, onde está havendo a inserção dessas famílias nos programas sociais, se foi feito esse tipo de trabalho. Que a gente está acreditando nisso, né? Fazer um trabalho junto com as famílias. Quer dizer, não dá para ser só o apoio, só financeiro, a renda, só não, apoio de jeito nenhum. Não pode. Você não pode desvincular uma coisa da outra, né? Quer dizer, uma ação que ela acontece interligada. São várias ações, na verdade. Então, não adianta você só dar o dinheiro
mas sem você levantar os outros aspectos. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai receber o dinheiro, mas vai continuar deixando a filha ir para a rua, o filho ir para a rua, se prostituir ou ser prostituído. Né? Então, não adianta, você tem que fazer. Essa inserção, ela tem que ser acompanhada de uma outra ação também. Né? E não é só você, não, inseriu a família no programa social. Sim, e aí? O que está acontecendo com essa família? Tem que haver um acompanhamento. Aí entra o poder constituído, né? Entra o poder público, tanto municipal quanto estadual, para fazer esse acompanhamento. Para saber se aquelas crianças, por exemplo, do PET, que eu falei no início do programa, se realmente elas estão continuando na escola, se está havendo um aproveitamento, se a família está acompanhando. Então, é um trabalho muito grande e que dá trabalho. Como é que a senhora avalia, professora, como é que a gente pode dizer que está hoje no Brasil essa rede de proteção contra a exploração sexual? É uma rede, eu participei de uma reunião em Brasília, no final de março, sobre esse tema, e uma das pessoas colocou o seguinte, que a rede existe, mas que está cheia de buraco, e que alguns buracos passa até um tubarão. Eu achei uma imagem muito interessante. É uma rede que está constituída, se você for ver no papel, todos os municípios, a maioria dos municípios tem as instituições identificadas, mas que em muitos casos não acontece uma comunicação mais efetiva. Né? Porque nós temos, em vários lugares, fluxogramas que deveriam estar funcionando. Né? Por exemplo, se eu identifico um caso de abuso sexual ou de exploração sexual comercial, para onde eu vou? O que eu preciso fazer? Denuncio para quem? Então, tem um setor, que é o Conselho Tutelar, que é, vamos dizer assim, a porta-chave. Denuncia para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai ver os procedimentos para serem adotados. Né? Agora, o grande problema que eu vejo é o seguinte, nós temos a rede de proteção, né, que é o lado positivo, vamos chamar assim, mas nós temos o outro lado, que é a rede da exploração sexual e do turismo e do tráfico. Que gera eles são dinheiro altamente também, organizados e têm assim, uma agilidade enorme, contam com muito dinheiro, porque a gente sabe que o dinheiro de tráfico de drogas transita normalmente por aí, entendeu? Então, essa outra rede, quando você descobre, quando você consegue fechar um ponto, por exemplo, ele já abriu um outro em algum outro canto. Esse assim, é o tubarão que passa pela rede. É o tubarão que passa pela rede. Né? Então, as pessoas têm que se tornar conscientes de que é fundamental a ação delas, enquanto cidadãos, enquanto pessoas da sociedade, para que essa outra rede não tenha tanta força como está tendo até hoje. O que cada pessoa, professora, hoje pode fazer para ajudar no seu dia a dia, na sua casa, qual o compromisso de cada cidadão? Qual o meu compromisso, qual o seu compromisso? Qual o compromisso de cada pessoa hoje no Brasil? Veja só, se nós começarmos a olhar dentro da nossa própria casa, né, muitas vezes você vai identificar alguns comportamentos que não estão muito adequados, vamos dizer assim. Então, isso já pode ser um indício de que está havendo alguma situação irregular naquela família. Né? Ou do pai em relação aos filhos, ou de um parente próximo. Então, as pessoas têm que estar alertas. Né? É uma questão mesmo de acordar. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo da escola. Tá? Um aluno, que é um aluno dinâmico, um aluno que se envolve com os trabalhos, animado, ativo, etc. De repente, ele começa a apresentar um comportamento diferente. Está mais apático, não quer participar dos grupos de trabalho, não quer sair para o recreio, ou seja, uma mudança muito brusca de comportamento. Se o professor já está antenado, vamos dizer assim, ele começa a perceber que houve uma transformação, assim, de um momento para o outro. Se na escola não aconteceu nenhum problema, né, que o professor saiba, busca a informação na família, vê se aconteceu algum problema com a família, com o pai, com a mãe, o que está acontecendo. Porque a criança, tanto a criança quanto o adolescente, são muito mais fáceis de você observar do que o adulto. O adulto tem mais uma série de defesas, ele consegue mascarar melhor as emoções e tudo mais, mas a criança não, ela é muito autêntica. Então, se ela manifesta um comportamento que não é o esperado e também não é o costumeiro, alguma coisa aconteceu. Então, é olhar e ficar atento. Né? Porque, como a gente vê de vez em quando nos textos publicados sobre esse tema, o inimigo muitas vezes está do nosso lado. Com certeza. Muitas vezes tem um filme, né, Dormindo com o Inimigo. O inimigo muitas vezes está dentro da nossa própria casa ou é algum parente próximo da gente. E que você jamais imaginaria
que aquela situação está acontecendo. Bem, professora, eu queria lhe agradecer muito a presença aqui no programa e desejar boa sorte no trabalho que vocês estão realizando. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Com certeza, quando a gente divulgar, tiver o relatório da pesquisa, vocês serão chamados, porque nós faremos uma publicação e a mídia vai ser, com certeza, de papel fundamental para essa divulgação. Com certeza. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa.